Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Mas será que Deus existe? Ou Ele é apenas uma energia? Como conhecer a Deus? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, que você ouve agora apenas um pouquinho da voz inconfundível de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. Que tal você e sua família fazendo uma viagem e ir estudando a Bíblia? O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/está escrito. E logo na primeira página você vai ver o ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha o seu cadastro. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs. São 21 temas apresentados por Cid Moreira. Você pode baixar também os áudios. É só clicar em áudios e pronto. E se você preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de informar os dados completos, nome e endereço com CEP, para que possamos enviar pelo correio, certo? Você já brigou com Deus? Você já procurou a Deus desesperadamente e Ele ficou em silêncio? Esta é a série Heróis da Fé. E no programa de hoje você verá a maravilhosa história de conversão de C.S. Lewis, um dos mais renomados e respeitados escritores cristãos. Continue conosco. O Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de C.S. Lewis. Este é o último programa da série Está Escrito, falando a respeito dos heróis da fé. E nós deixamos por último um grande herói, C.S. Lewis, o nome dele. Ele não foi queimado vivo, ele não foi perseguido, mas ele sofreu muito por amor a Cristo. Ele sofreu intelectualmente. Ele era um ateu que depois se converte ao teísmo e depois se torna um seguidor de Jesus. Todos nós, cristãos, devemos muito ao pensamento desse homem, talvez o maior filósofo do cristianismo da era moderna. Como mencionei, ele foi filósofo, poeta, novelista e um grande apologista. Foi professor em 2 universidades, em Oxford e em Cambridge, na Inglaterra. Como escritor, escreveu mais de 40 livros, alguns deles traduzidos para o português, como O Cristianismo Puro e Simples. Essa talvez seja a sua obra mais conhecida no mundo, mas sem dúvida nenhuma toda a sua literatura é digna de ser lida, pensada, repensada e colocada em prática. Além de tudo, foi um conferencista famoso e popular. Ele exerceu grande influência sobre seus alunos. Todos aqueles que estudavam com C.S. Lewis recebiam dele uma influência tremenda. Ele foi também um dos mais importantes pensadores para a nossa era de ansiedade, incredulidade e incerteza moral e espiritual. Cleves Staples Lewis, conhecido entre os seus amigos íntimos como apenas e simplesmente Jack. Ele nasceu no dia 29 de novembro de 1898, na Irlanda do Norte, e seus pais se chamavam Albert e Florence. A mãe de Lewis morreu de câncer quando ele tinha apenas 10 anos, e esse fato obviamente marcou profundamente a sua vida. Mas nesse momento eu e você precisamos refletir um pouquinho. Um grande homem, um grande pensador, que perdeu a sua mãe quando tinha apenas 10 anos. Deus jamais o desamparou, e Deus o fez um grande homem
que ajudou e ajuda através de seus escritos milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. Com a morte da mãe, seu pai o matriculou em uma escola muito rígida, que devido aos maus tratos recebidos, ele se referia a essa escola como Belsen, fazendo-se ali um paralelo com o campo de concentração alemão na Segunda Guerra Mundial. Com 13 anos, logo com 13 anos, ainda pré-adolescente, Lewis foi enviado para a Inglaterra e permaneceu lá até os seus 15 anos. Durante esse tempo, ele abandonou a fé cristã que havia recebido na infância de sua mãe, tendo trocado o cristianismo pelas mitologias pagãs aprendidas na escola. Agora um ateu, aos 16 anos, Lewis começou a estudar lógica. E esse estudo de lógica, ele se deu com um professor muito severo, que seu pai arrumou em algum momento. E esse estudo, apesar da severidade, deu uma disciplina muito rígida a Lewis e acabou sendo muito útil depois, pois uma marca registrada de seus escritos, de seus ensinamentos, é a clareza, a lucidez e o uso de argumentos irrefutáveis. Em dezembro de 1916, com 18 anos, Lewis fez sua primeira viagem a Oxford, a fim de fazer um exame para conseguir uma bolsa de estudos. Mas logo em seguida estourou a Primeira Grande Guerra Mundial, que fez com que C.S. Lewis tivesse o desejo de se alistar. E ele se alistou como um voluntário do exército britânico e foi ali treinado como um oficial. Recebeu a patente de tenente e aos 19 anos teve o seu batismo de fogo frente a um campo de batalha logo ali bem pertinho na França. Ao completar 20 anos, Lewis foi ferido por uma granada, mas conseguiu se recuperar e retornou ao exército sendo nomeado para servir a Inglaterra. As coisas aconteciam muito rapidamente na vida de C.S. Lewis. E aos 21 anos, Lewis saiu do exército para retornar e retomar os seus estudos em Oxford. Ali ele se especializou em literatura grega e latina e aos 23 anos em filosofia, aos 25 em história antiga e língua inglesa, aos 27 anos. Gente, sem dúvida nenhuma, Deus estava preparando uma mente privilegiada para derrubar todo o pensamento ateu que possa existir nesse mundo. Qualquer ateu que lê os pensamentos de C.S. Lewis tem que, pelo menos, admitir que o pensamento de C.S. Lewis é irrefutável. Ateu desde a adolescência, como já vimos, Lewis passou da sua juventude inteira crendo no evolucionismo. Mas aos 31 anos, mais maduro, depois de ser desafiado por perguntas de seus alunos nas aulas de filosofia, acabou aceitando as ideias teístas, a crença na existência de um Deus, de um ser supremo. Como ele mesmo dizia, uma simples fé apenas em Deus, nada mais do que isso. Assim ele descreveu a sua conversão com as seguintes palavras: cedi, enfim, admitindo que Deus era Deus. Ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite, o mais deprimido e relutante converso do mundo. Não percebia então o que se revelava hoje a coisa mais ofuscante e óbvia, a humildade divina que aceita um converso mesmo em tais circunstâncias. Como está escrito, querido, em Isaías 45:9, C.S. Lewis se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus. Isaías 45:9, nós lemos assim: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de caco de barro entre outros cacos. C.S. Lewis se converteu. Ele entendeu que toda a sua capacidade intelectual, que toda a sua inteligência, toda a sua maneira de crer, de viver o seu evolucionismo, a sua descrença, era nada. Lutou tanto quanto pôde com Deus. Mas sabe, chegou um momento onde ele teve que tomar uma decisão e mesmo relutante, ele se converteu. Ele se definia assim, o mais relutante dos convertidos. Mas de crer em Deus, a aceitar Jesus como seu salvador pessoal, havia um abismo tremendo. Ele mesmo dizia, a batalha estava apenas começando. C.S. Lewis começou a ler o Novo Testamento em grego e a argumentação de Cristo foi mais forte do que qualquer outra coisa, qualquer coisa que pudesse atingir a mente de C.S. Lewis. A vida, a obra de Jesus Cristo começou a consterná-lo e ele passou a perceber que aquela granada que ele recebeu na guerra acertou o seu corpo, mas a mensagem de Cristo atingiu diretamente o seu coração. Como ele poderia refutar João 14,6? Você se lembra? Todos nós conhecemos de cor esse verso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1931, aos 33 anos,
C.S. Lewis se tornou um cristão. Ele aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. A conversão é contada numa carta enviada a um amigo. Vejam o que ele escreveu. Acabo de me converter da crença em Deus à crença definitiva em Cristo, ao cristianismo. As conversões ocorrem de todas as maneiras possíveis. Algumas bruscas e catastróficas, como as de São Paulo, Santo Agostinho e Bunyan. Outras muito gradual intelectualmente, como a minha. Sem dúvida nenhuma, a maneira simples e profunda como C.S. Lewis sempre abordou logicamente a fé de maneira racional motiva qualquer um de nós a buscar um culto racional ao Senhor Jesus. Eu quero apresentar para você, que talvez não conheça toda a obra de C.S. Lewis, um pouco da sua argumentação filosófica a respeito de Jesus. Veja o que ele escreveu. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria apenas um grande mestre de moral, ou ele seria um lunático ou um demônio. Você tem que fazer a sua escolha. Pode descartá-lo como um louco, pode cuspir nele e matá-lo, ou cair de joelhos e chamá-lo de Senhor Deus. Não me venha com qualquer tipo de baboseira dizendo que Jesus foi um mestre. Ele não nos deu essa alternativa e nem pretendia dar. Querido, C.S. Lewis tornou-se um leigo muito ativo na igreja anglicana, sendo bastante influenciado pelos escritos de grandes cristãos no passado, como Agostinho de Hipona, John Bunyan e tantos outros. Em 1941, um jornal inglês começou a publicar o livro que seria conhecido como As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, C.S. Lewis descreve um diabo velho ensinando a um jovem diabo a arte da tentação. Lewis fez uma famosa afirmação na apresentação dessa obra. Há dois erros acerca dos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar e nutrir um interesse excessivo e doentio neles. Os próprios diabos ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o descrente ou o fanático com o mesmo deleite. Querido, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, ele já se destacava como um grande escritor e como um grande cristão. Alguns dos seus alunos eram pilotos nessa guerra. Eles pediram que Lewis viesse pregar aos domingos na base aérea e ele protestou, ele dizia, olha, eu não sou pastor, sequer sou ordenado. E sabem, ele aceitou apenas conversar com ali alguns soldados que participavam na Segunda Grande Guerra Mundial. Lewis chamou esse ministério de sua obra de guerra. As suas palestras que ele começava a fazer ali, momento a momento, fizeram com que aquelas palestras se tornassem o seu principal livro, Cristianismo Puro e Simples. Ele passava muitas notícias e muitas dessas notícias foram pelo rádio. Sabe, um dia chegou um determinado momento onde os soldados ingleses precisavam de Jesus e chamaram C.S. Lewis. E ele começou a fazer uma série de pregações no rádio. Essas palestras, essas pregações no rádio são o resultado desse livro, Cristianismo Puro e Simples. Se você nunca leu essa obra, querido, você deve fazê-lo assim que possível. Essa obra tem sido um poderoso instrumento para evangelizar ateus e agnósticos. Como C.S. Lewis mesmo disse, ele declarou, se você está querendo tornar-se um cristão verdadeiro, advirto-lhe que está embarcando em algo que vai exigir todo o seu ser, toda a capacidade do seu cérebro, tudo mesmo de você. Cristo diz, eu não quero um tanto do seu tempo, um tanto do seu dinheiro, um tanto do seu trabalho. Ele diz, eu quero você, e quando isso acontecer, você verá que tudo que você tem ainda é nada perto do que Jesus te deu. Mas C.S. Lewis não era uma pessoa muito fácil, pelo contrário. Ele tinha poucos amigos, tinha uma vida solitária e tudo indicava que ele seria um solteirão convicto. Mas como ele mesmo disse no livro Os Quatro Amores, publicados em 1960, o único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Mas como ele não estava no inferno, ele estava então sujeito aos caprichos do amor. Joy Davidman, uma escritora americana, mas de família judia, havia recém se convertido ao cristianismo e ela, por ter sido muito beneficiada pelos escritos de C.S. Lewis, ela veio dos Estados Unidos, atravessou o Atlântico e alugou uma casa onde? Bem pertinho onde C.S. Lewis morava. O Serviço Secreto Britânico descobriu que ela havia sido um membro do Partido Comunista Americano e não lhe renovou o visto.
Então eles elaboraram um esquema nada convencional para resolver a situação. C.S. Lewis propôs o seguinte a ela: caso-me com você para você ter o visto, mas será só um contrato civil e não passa disso. Você vive na sua casa e eu na minha, e não conte isso a ninguém. Certo dia, Joey tropeçou em um fio de telefone e ao cair teve uma fratura na perna e levado ao hospital, constatou-se que era câncer nos ossos. E assim, em março de 1957, aos 59 anos, C.S. Lewis se casou no religioso com Joy, que tinha na época 42 anos, numa cerimônia ao lado da cama onde ela estava no hospital, hospitalizada por causa do câncer. O casamento foi realizado por um antigo aluno, o reverendo Peter Bide, conforme os ritos da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Tudo levava a crer que a morte de Joy era iminente, mas durante o ano ela experimentou uma recuperação extraordinária e em julho de 1958, Lewis e Joy realizaram uma viagem de lua de mel para Irlanda e Gales durante 10 dias especiais para esse novo casal que descobriam juntos o amor. Lewis conta que daí veio a inspiração do livro Os Quatro Amores, mas durante uma série de exames de rotina foi constatado o pior: o câncer de Joy havia retornado. Seguiram-se então mais orações, mais lágrimas e mais dor. O casal resolveu ir então para a Grécia, ficando lá de 3 a 14 de abril de 1960, visitando entre outros lugares Atenas. 3 meses depois, Joy morreu. Era 13 de julho em Oxford e ela morreu com 45 anos. Então Lewis, que passou a vida escrevendo, escreveu: ao longo desses poucos anos, minha esposa e eu tivemos um banquete de amor, todo tipo dele. Nenhuma brecha do coração ou do corpo ficou insatisfeita. E ao que tudo indica, parece que não era apenas C.S. Lewis que estava satisfeito. Pouco antes dela morrer, ela declarou: você me fez feliz, e então eu estou em paz com Deus. Após o funeral, Lewis disse para o seu irmão: meu coração e corpo estão clamando, volte, volte, mas eu sei que isso é impossível. Deus, que fora tão íntimo e sustentador, agora parecia tê-lo abandonado. Lewis estava frustrado e zangado, chamou Deus de sádico cósmico e duvidou de tudo o que tinha crido até então. Até que em uma certa manhã, Lewis acordou e constatou que toda a sua tristeza e dúvida passaram. No meio de sua dor e confusão, ele descobriu: você não pode ver direito se os seus olhos estão marejados de lágrimas. Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rimbombar de sua voz. Lewis era totalmente desapegado das coisas materiais. Ele tinha um par de sapatos marrom, uma calça de veludo marrom, uma jaqueta marrom que usou durante 15 anos. Recursos ele tinha para andar melhor do que andava, mas ele entendia que tudo que nós vestimos e usamos nessa terra é matéria, e tudo que é matéria não é eterno. Sua tarefa era defender o cristianismo puro e simples, e não qualquer igreja, doutrina ou denominação religiosa. Ele sempre demonstrou a superioridade racional do cristianismo sobre todo e qualquer entendimento da realidade. Ele passou a vida com toda a sua inteligência defendendo a verdade da palavra de Deus. Mas morreu numa sexta-feira, no dia 22 de novembro de 1963. Ele morreu às 5:30 da tarde, com 64 anos. Interessante é que ele morreu no mesmo dia em que faleceram o presidente dos Estados Unidos e o filósofo Huxley. Esses 3 homens representam o poder político, Kennedy, o poder do conhecimento, Huxley, e o poder de Cristo, C.S. Lewis. Uma simples cruz enfeita a sepultura de C.S. Lewis e na sua lápide está escrito: os homens têm que suportar a sua partida. Através de seus escritos, C.S. Lewis continua sendo um exemplo de fé, ensinando o seu cristianismo puro e simples. Ele nos ensina a crescermos no conhecimento de Jesus. Ele nos ensina que eu e você precisamos lutar a cada dia para sermos pessoas melhores.
O jeito de Jesus amar C.S. Lewis o converteu. O olhar de Cristo lhe trouxe esperança. Às vezes a gente não entende todas as coisas. Às vezes é difícil até mesmo de entender. Mas embora a gente não mereça, Jesus Cristo veio aqui a essa terra porque nós necessitamos do seu poder. Assim, querido, se C.S. Lewis foi alcançado no seu ateísmo, eu tenho a certeza que você também pode ser alcançado. Essa fé racional, lógica, pura e simples está disponível a você. Tome hoje a sua decisão. Enquanto a Melissa cantar, peça a Deus para colocar fé dentro do seu coração. Peça para que você tenha coragem de tomar as decisões certas e de ser uma bênção, como um dia esse herói da fé foi. Ele se entregou a Jesus e hoje o mundo cristão foi transformado, porque Deus motivou e inspirou, iluminou o seu pensamento e os seus escritos. Que Deus abençoe a todos nós. Parece de outro mundo, pois não há como explicar. Teu jeito de amar te fez sofrer em meu lugar. Teu olhar me acompanha, não importa onde for. E às vezes sei que mesmo assim rejeito teu amor. Talvez eu seja alguém até difícil de entender. E embora não mereça, necessito de poder. Assim como está meu coração, quero entregar-me. Eu quero viver em tua presença e te servir. Não vou viver nenhum instante mais como quem quer fugir. O meu desejo é só crescer em ti, Jesus. Derrama em mim teu sangue, minha vida vem lavar. As chances que eu tiver não quero mais desperdiçar. Assim como está meu coração, quero entregar-me. Eu quero viver em tua presença e te servir. Não vou viver nenhum instante mais como quem quer fugir. O meu desejo é só crescer em ti, Jesus. Assim como está meu coração, quero entregar-me. Eu quero viver em tua presença e te servir. Não vou viver nenhum instante mais como quem quer fugir. O meu desejo é só crescer em ti, Jesus. Meu coração é todo teu, só teu, Jesus. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, estamos em Tuas mãos, certos de que, da mesma maneira como o Senhor deu sabedoria e inteligência a C.S. Lewis,
para se tornar um grande homem intelectualizado, mas sempre focado nas tuas verdades, o Senhor pode, ó Deus, alcançar até mesmo as pessoas mais sábias e inteligentes da terra. Porque a tua cruz nos convence, porque o teu Santo Espírito nos motiva e porque temos a certeza, ó Deus, de que a tua palavra é a verdade. Esteja ao nosso lado, nos ajudando a sermos inteiramente dedicados ao Senhor, como um dia C.S. Lewis foi. Em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje você pôde ver como um ateu convicto se tornou em um habilidoso escritor e pensador cristão e tem convertido muitos ateus e agnósticos. Tem gente que diz que não acredita em Deus e muito menos na Bíblia, mas nunca sequer parou para estudar a Bíblia. Mas você deve estar pensando aí, mas ler a Bíblia? Ela é tão complicada, eu leio e não entendo nada. Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Que tal você ir para o seu trabalho ouvindo a voz de Deus? Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai ver o ícone com desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha com seus dados. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs com 21 temas, apresentados por Cid Moreira. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Você pode baixar os áudios em MP3 desse curso bíblico e colocar no seu celular, por exemplo. Basta entrar no blog novotempo.com/está escrito e clicar em áudios. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Nos últimos 10 programas, apresentamos a você 10 homens que se transformaram em heróis da fé. Não tinham pretensão de se tornarem heróis, mas acabaram sendo modelos, exemplo para mim e para você e para milhões e milhares de outras pessoas. Todos eles tinham uma certeza no coração: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.